على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Qual brasileiro nunca ouviu falar de Maria, a mãe de Jesus? De fato, estamos falando de uma das mulheres mais importantes da história da humanidade. Agora, talvez você não saiba que ela tem um papel muito importante no Alcorão Sagrado, que a cita mais de 30 vezes e descreve como aquela que se manteve casta, a quem Alá escolheu, purificou e exaltou acima de todas as mulheres. O Olhares Islã te convida a conhecer mais sobre Maria e sua relação com os muçulmanos e muçulmanas. Assalamu alaikum, que a paz esteja com vocês. Bem-vindos ao episódio 12 de Olhares Islã. Sou o Daoud e hoje vou falar um pouco sobre esta figura importantíssima que dá nome à mesquita que faço parte, a Virgem Maria, ou Maryam bint Imran, que significa Maria, filha de Imran. Vamos começar falando da história de sua família e de seu nascimento. Naquele tempo, anterior ao nascimento do profeta Jesus, que a paz esteja sobre ele, apenas um pequeno grupo de pessoas ainda seguia a Torá, sem introduzir inovações ou promover modificações. Entre essas pessoas estava a família de Imran. No capítulo do Alcorão Sagrado que recebe seu nome, Maria é descrita como a irmã do profeta Araão, irmão de Moisés, que a paz esteja sobre eles. Maria é chamada assim porque ela e toda a sua família pertenciam à linhagem do profeta Araão, uma família conhecida por ter entre seus membros sacerdotes que continuavam, geração após geração, a servir no templo. A família de Maria é tão especial que o terceiro capítulo do Alcorão Sagrado recebe o título de A Família de Imran. E é nessa família tão especial que vão nascer Maria e seu filho, o profeta Jesus, que a paz esteja sobre ele. A esposa de Imran era uma mulher muito temente a Allah. Ao saber que daria à luz, ela suplicou a ele dizendo que se dedicaria a fazer com que seu bebê fosse um de seus servos. No entanto, quando a criança nasce e eles constatam que era uma menina, ficaram intrigados, já que as mulheres naquela época não podiam servir no templo. Entretanto, sua mãe não se esqueceu da promessa feita a Allah e criou Maria com determinação e sabedoria. Devido à sinceridade e pureza na intenção da súplica feita pela mãe, Allah permitiu que Maria, ao atingir a idade, fosse admitida no templo e tivesse o profeta Zacarias como seu guardião. Zacarias era casado com a tia de Maria. Ele providenciou um recinto separado no templo para que ela pudesse ter sua privacidade resguardada, pois aquele era um ambiente de adoração e estudo frequentado por muitas pessoas advindas de diversas províncias. Todos os dias, Zacarias visitava o recinto de Maria para certificar-se de que ela estava bem e se surpreendia. Sempre encontrava o local provido com alimentos e com frutas frescas que não eram típicas daquela estação. Então Zacarias, intrigado, questionou Maria sobre aqueles alimentos, ao que ela respondeu que era Allah quem providenciava alimentos diariamente. Zacarias ficou maravilhado, pois aquilo era um verdadeiro milagre, o que fez com que sua fé se fortalecesse, a ponto dele aumentar a súplica por uma descendência, já que era idoso e sua esposa estéril. A súplica de Zacarias também foi atendida, e Allah lhe concedeu um filho, o profeta João Batista, Yahya, seu nome em árabe. Passado algum tempo, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou uma gravidez, um filho gerado por Allah em seu ventre e que seria chamado Jesus, o Messias. Disse o anjo que ele seria um profeta e mensageiro de Allah, que confirmaria as revelações anteriores, realizaria milagres e seria muito honrado neste mundo e no outro. Maria então ficou assustada, pois afinal ela nunca havia conhecido nenhum homem e não era casada, sendo assim, não poderia ter um filho. Mas o anjo Gabriel a tranquilizou dizendo que a sua concepção já havia sido ordenada por Allah, que havia colocado um filho em seu ventre apenas com o decreto de sua palavra. Como Maria era uma mulher muito temente a Allah, não se desesperou, ao contrário, ela se tranquilizou e aceitou pacificamente a vontade divina. Então, o anjo a levou para um local afastado, pois afinal a sociedade não entenderia o que estava acontecendo e seria hostil.
No momento do parto, ela se abrigou embaixo de uma tamareira. Com muita dor, Maria ficou aterrorizada, mas o anjo lhe ordenou que chacoalhasse a árvore e se alimentasse de alguns de seus frutos. Curiosamente, hoje a medicina recomenda o consumo de tâmaras às mulheres na última fase da gestação, por ser algo comprovadamente benéfico, que auxilia o trabalho de parto. Maria se alimentou das tâmaras e em seguida deu à luz ao profeta Jesus, que a paz esteja sobre ele. Após o nascimento de Jesus, o anjo ordenou que ela voltasse à cidade e não falasse com ninguém. Maria retornou sob o olhar de desaprovação e julgamento das pessoas que a conheciam. E foi assim que se deu um dos maiores milagres do profeta Jesus, que era apenas um bebê. Ele falou com o adulto contra as calúnias proferidas sobre sua mãe. O bebê Jesus se declarou um servo e mensageiro de Alá, e também que jamais deixaria de ser gentil com sua mãe. Então, a multidão ficou maravilhada. Como não acreditar em uma declaração tão milagrosa? Assim, todos se convenceram da virtuosidade de Maria e do nascimento milagroso de seu filho. Essa história e tantas outras demonstram o quanto temos de proximidade e semelhança. Basta conhecer e conviver em harmonia.